relação pessoal. Sim. Então, isso é verdade, isso? Como advogado, havia um problema de condomínio do prédio do Dr. Melim e eu ajudei. Foi uma questão, eu tinha atividade de advocacia também, paralelamente. Então, essa é a relação. Ele me procurou como amigo, eu atendi. Bom, o João Nogueira também, ainda na delação do João Nogueira, informava que teve diversas reuniões na presença do senhor em Melim para tratar de assuntos relacionados aos contratos de financiamento, onde Melim orientava o grupo e direcionava como a Odebrecht deveria agir para conseguir os empréstimos mais facilmente. Ou seja, ele acabava funcionando como um consultor especial do grupo. O senhor confirma esses encontros dessa delação do senhor João Nogueira? Eu confirmo os encontros, mas não confirmo o teor das conversas. Não era nessa linha, né? E qual que era o teor da conversa? Se discutiram sempre aspectos relacionados à política internacional, ao funcionamento do mecanismo de comércio exterior, à conjuntura econômica nacional e internacional, elementos de variáveis de contorno que seriam importantes para a calibragem da nossa atuação. Entendeu? Então, é nesse sentido que ia a conversa. Sim, a própria comissão do interno do BNDES, ela diz que há evidências, né, que essas reuniões aconteciam. Então, o senhor concorda que elas aconteciam? Não, aconteciam, sim. Eu falei, isso foi declarado à Polícia Federal, eu confirmo, não há dificuldade a respeito, só o teor é que é outro, não é esse que foi apontado. O contrato firmado entre a Odebrecht estabeleceu uma cláusula de exclusividade, né, que exigiu que o senhor, na verdade, ficasse só exclusivo. Por que aconteceu isso? Não, foi uma exigência do contratante que eu ficasse exclusivo para trabalhar com esse objeto só com a própria empresa. Tanto é que no primeiro contrato que foi assinado, eu tive que indicar, por orientação, por pedido da própria empresa, com que outras empresas eu estivesse conversando para assinar outros contratos que pudesse ter algum tipo de interface na área. E assim eu fiz. Foi um pedido da própria empresa. O senhor tinha contrato com outras empresas? Não, não tinha. Na época, não. Eu estava conversando. No caso da Triunfo e a Encalço, o senhor teve contrato? Eu tive contatos que não prosperaram. Eu indiquei, na última página do contrato de prestação de serviço, eu indiquei a eles que havia essas conversas paralelas e que depois eu encerrei porque eu assumi os compromissos jurídicos do contrato. Então o senhor chegou a ter contrato com a Triunfo e a Encalço? Não, conversas para a possibilidade de haver contratação. Não teve contrato? Não. A comissão interna do BNDES encontrou evidências de Melim atuando na defesa da Odebrecht, e-mails oficiais que comprovam que o Melim mantinha uma relação com o senhor João Nogueira. Eu vou citar aqui 2 e-mails, presidente, até para ilustrar. O primeiro e-mail enviado por o senhor João Nogueira no dia 10 de abril de 2014, onde o senhor Melim diz o seguinte, ao senhor Melim, onde João diz: caro Melim, segue em anexo, em alinhamento com o ministro Mauro Borges, anexo para o seu conhecimento. Grato, João Nogueira. Resposta de Melim. Ela ocorreu no dia 10 de abril. Ele diz o seguinte: agradeço o envio do material, que lerei cuidadosamente, para o qual pedirei a atenção da equipe técnica do BNDES no aguardo de instruções de nosso ministro e ou novas manifestações da CAMEX ou do COFIG. Ficamos desse lado à disposição como de hábito para uma ulterior troca de ideias e informações acerca do assunto. Um forte abraço, Melim. Só uma observação, deste e-mail foi apagado por Melim o anexo, né, que a equipe de informática do BNDES não conseguiu reaver, né. O segundo e-mail, João Nogueira enviou a Melim no dia 12 de agosto, dizendo o seguinte: prezado Melim, segue em anexo informações importantes relacionadas a Moçambique. Cordial abraço, João Carlos Nogueira. Resposta de Melim, ocorreu no dia 14 de agosto. Como combinado, aguardo para repassarmos. Abraço. O anexo foi deletado por Melim e não foi possível recuperá-lo também. Então, eu primeiro assim, por que esses anexos eram tão importantes? Só tem conhecimento de que anexos são esses? Não, que o Melim se ele chegou a discutir com o senhor esses anexos? Excelência, eu não tenho conhecimento do teor desses anexos. E eu acho interessante que o senhor aponte essas comunicações para deixar claro que havia comunicações diretamente com o Dr. Melim que dependia da minha interveniência e não era o ponto de
monopólio de tráfego de informações, de como correr de transmissão, como foi colocado. Eles tinham acesso a ele e a outros dirigentes do BNDES. Então, enfim, então qual era o papel do senhor? Interessante. Não era fazer correio de transmissão, como foi dito, o papel técnico de trabalho técnico no âmbito dos projetos, no âmbito da empresa. Não tinha essa ligação com as autoridades públicas, era feita em outro nível, não no meu nível, era o nível técnico que eu trabalhava. Tá, bom, aqui foi dito até pelo presidente que a Odebrecht ela pagou para o senhor, ou para a empresa do senhor, né, 12 milhões e 400 mil reais. Como é que esse pagamento foi referente ao que, propriamente? O pagamento foi relacionado a esse contrato mãe, tá, durante 3 anos e meio, tá, e mais o que eu fiz jus a receber em torno desses 20 contratos de ordens de serviços com as quais eu trabalhei. Então, ele é dividido no tempo em 3 anos e meio, é dividido entre 20 contratos mais o contrato mãe. E o importante salientar é que no momento que eu deixei a empresa, no dia 31 de dezembro de 2013, os projetos prosseguiram, e eu deixei de receber qualquer verba relacionada à continuidade desses projetos. Então, eu recebi enquanto eu estive dentro da empresa. No momento que eu fui, desvinculado da empresa, eu parei de receber. Então, enfim, o que demonstra que a minha remuneração está associada ao serviço prestado internamente. Bom, o senhor Marcelo Odebrecht, na delação dele, disse que esses valores estavam muito acima do mercado, né, mas que ele pagava porque era uma indicação do senhor Eduardo Melim. Quer dizer, a minha pergunta é o seguinte: esses valores estavam na média do mercado? Ou que o senhor Marcelo Odebrecht disse é verdade? Que ele pagava um valor muito acima do mercado, que me parece o valor 12 milhões e 400 mil, não é qualquer coisa. Na verdade, tudo indica que era realmente acima da média, mas eu queria que o senhor respondesse. Né? Olha, ele está mentindo? Olha, eu não tenho condições de fazer avaliação do que o doutor Marcelo pensou a respeito desse contrato. Talvez ele não tivesse a informação, que é importante, que não se tratava de um contrato. Era, na verdade, a atuação em torno de um contrato e mais 20 projetos específicos. Se você pegar esse valor, dividir por 20 ao longo de 3 anos e meio, eu acho que o valor se encaixa com a média de mercado, com o nível de complexidade do trabalho que eu prestei, de serviços que eu prestei. Então, enfim, a minha avaliação pessoal é que não existe incompatibilidade, se você levar em consideração, né, esse fato de que não é um contrato, você tem um contrato mãe e 20 projetos nos quais eu trabalhei ao longo de 3 anos e meio. Né? É minha avaliação pessoal. Esse valor que o senhor recebeu, o senhor... eu até presidente, nós estamos aguardando a quebra de sigilo, deve chegar esses dias, nós vamos ficar sabendo, mas aqui é uma oportunidade para o senhor esclarecer, como o nosso relator disse aqui, é uma oportunidade que o senhor está tendo. Esses valores que o senhor recebeu foi dirigido para alguma pessoa, como o próprio Melim ou outra pessoa? Excelência, agradeço muito a sua pergunta, porque, como eu quis demonstrar, eu tenho a evidência material de que não houve nenhuma transposição de recursos para ninguém, nem para o doutor Melim, nem para nenhuma outra pessoa relacionada a ele ou outra autoridade, e a evidência material está no exame aprofundado das minhas contas ao longo desse tempo todo. Eu posso assegurar ao senhor que não houve passagem de recursos para nenhuma pessoa além dos sócios da empresa. Tá? E, especificamente no caso do Odebrecht, os recursos vieram para mim, estão na minha conta corrente, no meu imposto de renda, declarado desde sempre, os impostos todos recolhidos, né, e ali permanece. Né, e vocês poderão verificar. E chamando a atenção para o fato de que eu apresentei essa perícia em março de 2017 e solicitei reiteradamente para que fossem feitas perícias oficiais para contrastar com os números que eu apresentei, que é do meu total interesse que isso seja feito, esse exercício de comparação entre o que eu alego, né, e o que as outras instâncias poderão verificar. Né? Bom, no meio do contrato, da contratação, houve um aditivo. Por quê? Qual o sentido desse aditivo? Eu não tenho exatamente a certeza de a que aditivo o senhor está fazendo referência, mas houve uma alteração contratual no meio da relação, tá, em que era uma relação que indicava o quê? Vou mostrar, inclusive, que estava diante de uma relação de trabalho normal, de prestação de serviço absolutamente normal.
havia uma cláusula penal, uma cláusula de penalização que foi incorporada no contrato, que indicava o seguinte: se o meu trabalho perdesse a qualidade e, por algum motivo, começasse a haver problemas na gestão dos contratos a que eu estava relacionado, principalmente eu deveria pagar uma no multa. sentido da tramitação, nos prazos? Não, porque o trabalho não envolvia apenas tramitação, o trabalho envolvia um trabalho técnico desde da elaboração de a análise que a projetos. nossa assessoria fez, que o aditivo, principalmente, ele traz uma questão da tramitação dos processos, dos prazos. Porque o senhor tem que entender a natureza da relação do BNDES com os clientes no seguinte sentido, Excelência. Quando um contrato ele sofre atrasos, a empresa, o tomador, ele começa a incorrer em multas. Né? E uma série de outros malefícios, no caso, para o exportador, quando ocorrem esses atrasos. Há malefícios envolvendo, primeiro, a atuação, a imagem da empresa junto ao cliente, a parte financeira da empresa no que diz respeito a assumir encargos de manutenção de canteiros de obra, de manutenção de cadeias de fornecedores, de manutenção de pessoal local sem correspondente contrapartida de desembolsos, há problemas locais de relacionamento com outros fornecedores. Então, a variável tempo é uma variável crítica em toda a sucessão de atividades de um projeto de exportação de engenharia. Por isso que o foco, o tempo, ele é tão valorizado. E, perdendo tempo, se gera prejuízos reputacionais, financeiros e operacionais. Por isso que a empresa se preocupou, vamos assim, em introduzir um elemento de pressão adicional para capacidade de entrega do meu trabalho. Né? E foi nesses termos que eu aceitei o aditivo, eu achei que era justo e assinei, porque, enfim, meu interesse era continuar atuando diligentemente para que as coisas funcionassem bem. Nem sempre funcionaram, a gente teve casos em que a empresa foi multada, né, pelo banco, teve casos em que houve atrasos, houve problemas com o cliente, não 100% de, vamos dizer assim, sucesso na gestão contratual não foi alcançado, mas eu tentei levar ao máximo o 100% possível. Tanto é que nunca foi aplicada essa cláusula na minha relação de 3 anos e meio com a empresa. Excelência. Não, eu tenho certeza que foi muito eficiente. Os processos, inclusive, a gente tem dados que foram, se comparar os processos da Odebrecht, os prazos com outros processos similares, foram bem mais reduzidos. Então, tenho certeza que deu resultado com a sua consultoria. Agora, eu queria fazer mais uma pergunta. O senhor interrompeu o contrato quando com a Odebrecht? A interrupção do contrato foi feita por decisão interna da empresa. O meu interesse era continuar permanecendo prestando serviço. Foi no dia 31 de dezembro de 2013, meu último dia contratual com a empresa. 31 de dezembro de 2013. Mas está aqui por uma informação que seria em fevereiro de 2014. Não, 31 de dezembro. O meu contrato era de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Depois o que houve é uma apuração de haveres. A apuração de haveres... Coincidiu com o mesmo período que o senhor Melim sai da diretoria do BNDES? Não, o doutor Melim sai da diretoria do BNDES em novembro de 2014. Sim, ou seja, no mesmo período. Foram 11 meses depois da minha saída. Não, a informação que a gente tem aqui é que no início de 2014. Né? Tanto é que, na declaração do João Nogueira, ele disse, na delação, que encerrou o contrato com a ADM porque o senhor Melim já teria sido afastado e não faria mais sentido. Não, essa informação é imprecisa, Excelência. Eu saí no dia 31 de dezembro e, ao que me consta, o doutor Melim saiu do banco em novembro de 2014. Bom, só para concluir, senhor presidente, o senhor trabalhou no BNDES quando? Foi o período de outubro de 2005 a fevereiro de 2006. Talvez esse fevereiro tenha a ver com esse outro elemento, né? Outubro de 2005, fevereiro a fevereiro. Sim, porque eu acompanhei o ministro Guido Mantega ao Ministério da Fazenda. Foi no momento que ele assumiu o posto de ministro e me levou a Brasília para trabalhar com ele. Bom, nesse período, os documentos que chegaram a essa CPI, a gente teve duas situações. Uma que, no dia 6 de abril de 2005 até o dia 12/4, teve uma transferência de 33 mil euros para a sua conta. E também, no dia 10 de fevereiro de 2005 até 19 de junho, teve 18 mil dólares. Isso é em relação ao quê? O senhor podia explicar? O senhor sabe, eu fui durante muito tempo diplomata de carreira e servi em Paris. Tá?
essa transferência de euros de respeito a obrigações, eu fui removido da Embaixada do Brasil em Paris para a Secretaria de Estado e depois emprestado ao BNDES. E continua havendo compromissos financeiros que eu tive que, enfim, no phasing out da minha mudança, eu tive que cobrir. Então, as transferências financeiras em havendo tiveram essa natureza. Tá? E aí, para fazer transferência em euro, eu tenho que fazer troca de dólar, né, para poder fazer o câmbio, porque nós, diplomatas, recebíamos em dólares e, como meus compromissos eram em euros, eu tinha que pegar os dólares, transformar em euros e mandar remeter os euros para fazer os pagamentos. Foi nesse sentido que essas transferências ocorreram. Sim, mas era do exterior para o Brasil. Eu tinha conta no Banco do Brasil em Paris. Então, esse recurso vinha do exterior para o Brasil. Minha conta era não, porque isso que eu estou falando aqui são recursos que vieram do exterior para o Brasil. Sim, provavelmente sim, porque eu tinha uma conta aberta no banco. Não era que o senhor estava pagando para fora, não, é porque isso para... E talvez no final da minha estada, eu tinha contas abertas no Banco do Brasil, de Paris, né, e aí posso ter remetido esse dinheiro remanescente da minha poupança do período de Paris para o Brasil, e depois a conta foi fechada. O senhor falou pode, é exatamente isso ou o senhor não lembra? É porque eu não lembro exatamente dessa operação financeira que o senhor faz diferença. Que é um valor substancial, 33 mil euros. Né? Eu não faço... olha, eu não tenho... eu gostaria que o senhor me indicasse, por favor, qual é essa operação financeira com precisão para fazer a checagem. Mas o que eu posso dizer para o senhor é que se houve essa transferência, tá, por ter tido essa natureza, que foi o período que correspondeu com a minha mudança de Paris para o Rio de Janeiro. Eu tinha que trazer os euros que eventualmente estivessem lá em função da troca de dólares. Nós, quando somos removidos do exterior para a Secretaria de Estado, nós recebemos uma ajuda de custo de translado. Tá? Pode ter sido alguma coisa associada à poupança que eu tinha em euros no conta do Banco do Brasil em Paris e a ajuda financeira que o Ministério das Relações Exteriores deposita na conta dos diplomatas para realizar as mudanças. Eu imagino, é uma hipótese que eu estou apresentando para o senhor que explicaria essas transferências. Entendeu? E, enfim, a gente poderá aprofundar isso. Eu tenho todo o interesse em aprofundar exatamente qual é essa operação, mas não tem nada a ver com nenhum tipo de outra atuação. Na época que eu trabalhava no banco como assessor do ministro. Isso eu posso afirmar categoricamente para o senhor. Conclui, senhor presidente. Presidente. Deputado Altineu, tem a palavra? Eu vou perguntar, obrigado, como eu vou fazer Weiss. várias perguntas ao senhor, o senhor pode ser bem preciso, direto nas respostas, não precisar... O senhor conheceu o Antônio de Castro Almeida? Sim, foi meu primeiro chefe no BNDES. No BNDES, perdão.